ideia é que a gente possa aproveitar uma parte desse conteúdo, seja para compartilhar com os empreendedores do portfólio, seja para participar, para divulgar nas nossas redes sociais, tá? Então, de repente, a gente Tá bom. solta algumas pílulas do que aconteceu do papo, tá bom? Fique à vontade. Se sair uma pílula, que saiu alguma coisa boa, já é um bom sinal. Vai Acho sim. que vocês querem começar? Acho que podemos começar se vocês É, a gente quiserem. pode Tá bom. começar. Vamos começar então. Já está aqui com 18 pessoas. O que vocês preferirem. Começamos? Começamos então, né, aqui. Tá bom. Acho que vamos começando sim, acho que só passar aí as instruções ou talvez deixa o Bruno começar a falar, só para ele contar um pouco dele, e aí depois quando já tiver mais gente passa as instruções lá do raise Uhum, hand, Will. tá bom. Ah, tá bom. E Boa. primeiro agradecer aí pelo convite. É sempre um prazer assim, participar de grupos de anjo, grupo de empreendedor, grupo de mentoria, porque no Brasil falta muito. E quando eu fiz computação, faz tempo, apesar de eu ter cara de novo, eu não tinha uma aula legal, assim, então eu sempre fui a favor de ter gente voltando para a faculdade. Eu sei que aqui, acho que na média de idade, talvez eu não seja tão novo assim, né, um grupo de anjos, mas eu gosto de me envolver porque eu acho que é uma maneira de ajudar o ecossistema, que é muito maior do que cada faculdade, né, ajudar o ecossistema a não nascer, porque a gente já está indo super bem, né, a gente pode falar sobre isso hoje, mas a give back. E algumas semanas eu ajudei a organizar um evento, chama Brasil de Silicon Valley, e o Kai Fu Lee, que é um especialista em AI muito famoso, acho que é o especialista de AI, ele foi entrevistado pelo Robertinho Marinho. Ele falou uma frase que faz muito sentido para esse contexto. Ele falou que o investidor anjo ele precisa de incentivos de várias formas, porque ele é muito importante para o ecossistema. Muitas vezes ele investe em alguém que pode dar certo, mas a maioria das vezes dá errado. Mas esse investimento volta para o ecossistema de anjo. Ele deu exemplo de como eles copiaram o modelo de Israel na China, que o governo co-investe num fundo de anjo, e aí esse anjo ganha mais dinheiro do que ele tinha, como se ele tivesse alavancado, mas sem perder esse dinheiro adicional. E acho que tem a ver com um pouco do papel do anjo que eu também enxergo, assim, lógico que é bom fazer dinheiro, eu perdi dinheiro, mas eu já ganhei dinheiro como anjo, mas o papel do anjo em si é muito maior do que só dinheiro. Então essa reflexão, acho que talvez o começo da minha história. Meu pai fez GV, faz tempo, eu não sei quando foi, acho que antes de todos vocês, provavelmente. E ele sempre foi um executivo da Abril, até que em 95, 96, a Abril criou uma startup, chamava Idealize. É a primeira startup da Abril, bem antes de Abril Digital. E era um portal de feminino, um portal de tecnologia. E a empresa foi bem para a época, né? Pré-bolha, eles venderam para Portugal Telecom e não ganhou nenhum centavo, porque ele era executivo, e foi fundar a startup dele com anjos dos Estados Unidos. Caras que tinham vendido uma empresa chamada Free Sites, no Brasil, equivalente ao HPG, GeoCities do Yahoo, enfim, tinham várias de hospedagem de site. E ele foi montar a startup dele. E deu errado, como boa parte das empresas da bolha, eles deram Google Groups para o Brasil em 98. Então, realmente, muito antes do tempo, ele achou que ia vender publicidade dentro do e-mail, ideia ótima, porém não fazia sentido nenhum em termos de ser viável. Porém, ele me deu um CD para eu fazer sites. E então eu nasci porque ele estava empreendendo e falou: putz, tem um programa da Microsoft, chama FrontPage 98, aprende esse negócio aí e vai lá se virar na vida. E era bem novo, né? Acho que eu tinha 11, 12 anos. E aí eu fui fazer site. Muitos dos mentores que me ensinaram a programar estavam trabalhando para essa empresa do meu pai, que deu errado, porém eu aprendi a programar. E na verdade é uma brincadeira, porque eu não passei a decisão assim dura de quem vê hoje o mercado de empreendedorismo falando: ah, eu vou trabalhar no Google, no Nubank, na McKinsey ou empreender. Na verdade eu estava brincando de fazer site. O primeiro deles foi um portal tipo Yahoo ou KD, antes do Google existir ou vir para o Brasil, em 2001. E chamava Link Grátis. E ele ficou muito grande, mas demorou um tempo até ele ficar grande. A ideia era uma brincadeira para organizar melhor a internet, o Google veio, não fazia mais sentido, porém o Google começou a me mandar visita e eu comecei a conseguir vender banner, um a um, por e-mail. R$ 100 aqui, R$ 150 ali.
3 para 4, o Mercado Livre lançou o programa de afiliados, chamado Mercado Sócio. Buscapé, acho que também lançou dele, Bom de Faro e por aí vai. E eles me chamaram para fazer parte, eu fiz parte, comecei a crescer bastante, comecei realmente a ganhar dinheiro de uma forma escalável. Eu vendia produtos do Mercado Livre no meu site, não fazia nada, só colocava um código, ele mostrava lá MP3 player, som de carro, notebook, etc. E eu estava muito feliz. Em troca de exclusividade de eu só usar Mercado Livre, eles falaram: Bruno, vou te ensinar a fazer internet. Eu era bem jovem ainda, eu falei: lógico, me ensina então. Fiz exclusividade com eles, e eles me ensinaram uma coisa que na época, por muito tempo, aliás, foi muito valioso, que é o básico do marketing. SEO, como colocar o site no topo do Google, A/B testing, que hoje é super comum. Enfim, eles tinham um conhecimento avançadíssimo, talvez 5, 10 anos além do que o mercado, e pegaram jovens pós-bolha para empoderar. Então, o meu era o link grátis, chegou a ser maior que o Estadão em 2006, 20 milhões de acessos por mês, com 3 freelancers fazendo conteúdo, porque foi um timing perfeito. Assim. Eles me deram acesso a 1 milhão de produtos do Mercado Livre, eu colocava no meu site, aí se você buscasse MP3 players, aparecia Mercado Livre, aí depois apareceu outros, depois apareceu meu site vendendo no Mercado Livre. Então, eu virei empreendedor nessa época, antes chamava Webmaster, é quem faz o site, não era empreendedor. Mas aí eu me vi empreendendo, porque realmente virou um negócio, apesar de eu estar meio que sozinho, e resolvi fazer computação na USP, em paralelo, em 2004. E acabei conhecendo um dos meus sócios, que foi o Alan, ele fez computação comigo. Uma turma de 50 pessoas de ciência e computação na USP, surgiram umas 5 startups até agora. Entre elas a minha, né, o Quicanto, Delivery Direto, a do meu sócio, que chamava Via 6 Scoop, foi vendida para um player americano, uma de cursos, uma de assinatura de e-commerce que eu investi e perdi todo o dinheiro. Então foi uma turma bem empreendedora, tive vários negócios em paralelo, vários sitezinhos, até que em 2009 eu conheci o Fernando Kumura, que estava voltando de Estados Unidos, tinha feito undergrad lá fora, depois banking, consultoria, MBA Stanford, voltou querendo empreender e eu fiz uma consultoria para ele de marketing. E aí 2009 era o começo de celular, de GPS no celular, até Android não existia no Brasil. Então a gente pegou um timing muito bom para criar algo. A promessa que aplicativos iam mudar o mundo era bem forte. Conteúdo gerado pelo usuário era algo incrivelmente bom, né? Acho que o Wikipedia já estava bem avançada, mas Yelp lá fora. E a gente resolveu montar o Quicanto. Na época era co-founder e CTO, né? Eu fiz a base. Chamamos o Alan, que também já tinha empreendido. E a gente pegou o começo do Venture Capital como a gente conhece hoje, talvez com players mais americanizados. Levantamos dinheiro com anjos, então foi o meu primeiro contato com anjos, era levantar com um cara de private equity do BR Partners, private equity, e um cara do mercado de startups, que é o CEO do Grupom Brasil. E esse anjo foi muito importante, porque além de trazer conhecimento, no aniversário dele, no Brasil, estava o Kevin Nefruzzi, da Axel, que estava olhando o Brasil, não conhecia muito o Brasil, mas gostaria de investir, e através dessa ponte do aniversário do nosso anjo, a gente foi para o Vale. Deu muita sorte no timing. A gente tinha falado com muito fundo já, até teve proposta de fundo brasileiro, mas ainda era raríssimo levantar no Vale. E a Axel geralmente tem um processo super diligente. A gente sabe que eles estavam testando no Brasil. Óbvio que é uma tese que eles gostavam, mas acho que a gente deu muita sorte no timing. Talvez um ano antes não teria dado, um ano depois não teria dado, mas o anjo realmente mudou nosso jogo. A gente levantou com a Axel e eles trouxeram a Kazek, era, ele falou, o Andrew da Axel falou, vou trazer o cara do Mercado Livre, né, que foi quem me criou, eles estão montando um fundo, e a Axel trouxe a Kazek investiu, e foi ótimo para o meu negócio hoje de Venture Capital, porque a Kazek nasceu investindo na beleza na web, e o mês seguinte no Quicanto. Então eu peguei realmente o começo da Kazek no Brasil, que foi ótimo para ter aí um dos melhores fundos aí da América Latina, me ensinando como é estar do outro lado. O Quicanto, para quem não sabe, é um guia de restaurante, bares, cinema, negócios locais, com opinião baseada no usuário, no celular. Né? Foi o segundo aplicativo geolocalizado no Brasil, então na época era bem um trend que fazia muito sentido, não deu muito certo. Com o Series A, a gente expandiu para a América Latina e para 25 cidades.
A gente teve uma proposta de aquisição do Yelp até que bem cedo, eles tinham feito IPO, estavam super felizes, a gente achou cedo e queria monetizar. Aí a gente foi monetizar e descobriu que é muito difícil ganhar dinheiro com negócios locais pequenos, a conta não fecha assim em nada. A gente ficou 5 anos tentando. Modelo Get Ninja, Stamptech, listagem, presença na web, venda e compra de leads, tudo você imagina em todos os canais, né? Venda por telefone, venda na rua, self-service, enfim, nada parou em pé. Sofremos muitos anos, conseguimos levantar um Series B. Nessa época eu já comecei a fazer alguns investimentos anjos, ajudando amigos que viam assim, legal, o Bruno, porque quando levantou, né, no Vale com a Kazek, deixa eu pedir ajuda, então fiz uns investimentos anjos. Até que em 2016, depois de 7 anos, a gente falou, bom, acho que sim, a gente está tentando pegar onda numa praia com pouca onda, local business realmente muito difícil, e a Alp já tinha descoberto realmente o modelo deles é bem furado, assim, o churn é incrível, você perde todos os clientes em um ano, tem 2.000 vendedores em São Francisco, e o Groupon também ainda procurando modelo. A gente lutou por muito tempo até a gente falar, olha, acho que agora é a hora da gente tentar algo totalmente diferente. A gente tinha na época um empreendedor chamado Pedro Rosso, aliás, chefe de marketing de um grupo de restaurante, dono do Prime Burger e do KA, que ele sempre dava insights do que a gente deveria fazer no QCanto e era cliente do QCanto. E ele falou, Bruno, por que você não faz um aplicativo white label para o delivery do General Prime Burger? A gente não quer estar no iFood, tá. A gente falou, cara, ideia interessante. E isso ficou na nossa cabeça. Aí a decisão foi realmente pivotar, assim, depois de sofrer muito, a gente poderia ter vendido a empresa, não vendeu, não achou um modelo de negócio, o time ainda estava motivado, a gente foi para o Vale falar com o nosso board member, e ele falou, cara, se vocês querem fechar, vender, pivotar, enfim, se vocês quiserem fazer, era 2016, janeiro, e ele contou uma história bem, bem marcante. Ele falou, by the way, tem uma empresa que estava igual a vocês, os fundadores estavam ainda com algum gasto, tinha dinheiro em caixa, eles não conseguiram fazer uma empresa de gaming, e aí eu falei, cara, vamos pivotar, eu invisto mais, eu aposto em você e vamos para frente. Isso foi em janeiro de 2016. E a empresa era o Slack. Hoje, assim, a empresa... Na época era bem pequena, tá? Acho que eu já conhecia, porque esse board member nosso era investidor, mas ainda não era o que era hoje. E o Slack nasceu como uma empresa de gaming. E a empresa anterior do fundador do Slack nasceu como uma empresa de fotos de game, de storage, e virou o Flickr. Aí ele vendeu para o Yahoo e eles se conheceram, o board member. Então, a segunda vez que ele pivota em empresa de game, e a gente voltou para cá e falou, cara, a gente tem ainda pouco dinheiro, vamos tentar. Foi fazer a matemática, a gente já tinha queimado 90% do dinheiro, o meu sócio falou assim, Bruno, só que é o seguinte, a gente vai ter que cobrar R$500 por mês, com contrato anual, e você vai ter que treinar gente que nunca vendeu a vender, porque senão, se essa não fosse a conta, a gente ia morrer. Assim, a gente não tinha caixa e não ia fazer fundraising, isso é muito difícil. Então essa foi a missão, assim, de conseguir salvar o negócio. O que, olhando para trás, foi o que salvou a empresa. Se a gente tivesse dinheiro numa startup começando do zero, a gente não teria sido tão eficiente e brigado tanto para fazer a matemática funcionar. 2 anos passaram, eu já estava fazendo investimento em anjo, pensando em fazer MBA para montar um fundo, ou uma incubadora, ou uma fundo de impact investing, ou uma plataforma que nem um Funders Club ou MBA. Avisei os board members, eles falaram tudo bem, mas a gente queria que você ficasse, que é o papel deles. Mas já estava bem encaminhado. Então, quando eu cheguei no MBA, a gente tinha acabado de breakivar, e aí meu sócio foi incumbido de vender a empresa. A gente vendeu há 6 meses para o Local Web. Foi uma história legal, não foi um outcome legal para todos, considerando que foram 9 anos e meio. Mas eu acho que a gente aprendeu muito, assim, muito, muito mesmo em termos de go-to-market, validação de hipótese, criação de cultura, etc. Então, apesar de a gente ter demorado para pivotar, acho que valeu muito a pena a jornada. E acho que está feliz porque o delivery está realmente indo super bem e eles estão tradando a múltiplos interessantes na bolsa. E para contar um pouco de história de anjo, eu comecei a ajudar amigos, fiz alguns investimentos e voltando na história do pivô, acho que liga com a história do ano VC. O Pedro, que deu insight para o pivô do QCanto, delivery direto,
No final da reunião ele falou, cara, mas eu também tenho um site aqui e estou fazendo um business de cartório, porque empresas precisam. Eu tenho um CTO que ajudou no começo do Clone, eu tenho um CEO que já viu esse business quando ele estava na tenda e eu queria montar, mas eu vou casar e aqui eu ganho bem, enfim. O típico papel do anjo barra seed fund de apostar em alguém que nunca empreendeu, mas tem um perfil. Para ajudá-lo, trouxe advisors, incluindo o meu sócio hoje, Pedro Ventino, que é um dos VCs brasileiros que entende o vale dos VCs como ninguém, porque na minha visão ia ser muito difícil explicar o que é um cartório, por que todo mundo precisa ir no cartório para viver ou para montar uma empresa. E eu falei, vou pegar alguém que é brasileiro, entende isso, mas entende o vale melhor do que qualquer um que eu conheço. E aí eu falei, Pedro, você quer ser advisor? Ele virou advisor, a gente levantou rodadas com o Canary, depois Kazek, e aí finalmente o OneVC e Valor investimos agora. Então é engraçado, mas é uma história que mostra, assim, primeiro, acho que nosso papel de OneVC, de trazer conhecimento do Vale, de como é o fundraising lá, como são os investidores lá, abrir pontos também, mas também de como a gente nasceu ajudando pessoas, né? Agora falando de OneVC, a gente é o fundo Seed Stage, primeiro fundo de 30 milhões de dólares, somos em 6 fundadores, sendo 3 full-time, com presença em São Francisco e em São Paulo, e a gente investe na América Latina e nos Estados Unidos. A tese do fundo é Tech-Enabled Companies, então bem ampla, com 3 critérios: time fundador, tamanho de mercado e produto, sendo que todos eles são importantes, e addressable market talvez é um item que a gente é mais diferente de alguns fundos, porque a gente realmente gosta de mercados grandes. Em termos de check size, é de 250 mil dólares a 1,5 milhão. Desse fundo a gente fez 16 investimentos, e a gente gosta de adicionar valor de 2 formas. Acho que a primeira é trazer mais capital e esse conhecimento de fundraising do Vale. Eu, como ex-empreendedor, eu sei como é difícil levantar um Series B e como é difícil o modo que o VC americano opera, como você manda um e-mail, qual métrica para fintech eles olham. E a segunda coisa é recrutamento sênior, assim, trazer gente boa, C-level, cofundador. A gente contratou as primeiras pessoas da Rappi, country manager da Rappi, a gente ajudou a Wi-Fi para os Estados Unidos, contratar time de vendas. A gente trouxe recentemente head de engineering da Yuka, head de mobile da Fácil, cofundador CTO, que ficou 10 anos nos Estados Unidos, trabalhava na AWS para Fácil também. Então a gente gosta dessas duas fontes de agregar valor, que acho que para a Anjo é importante também. Mas acho que vale contar a história da OneVC, porque talvez alguns de vocês estejam querendo seguir esse caminho. O OneVC nasceu em 2017, fazendo 3 investimentos, usando um veículo SPV, ou aqui é SPE, né, que chama no Brasil, usando a AngelList como marca OneVC, provando que a gente conseguia achar bons investimentos e trazer investidores para isso. Então, provando deal flow e provando do outro lado fundraising. E o primeiro deles, a gente conseguiu investir na Rappi, no Series A, trazendo a Rappi para o Brasil, em troca de contratar as 5 primeiras pessoas. Então, trabalhando muito duro para convencer, na época foi coliderado pela Sequoia e pela DST, para eles abrirem um espacinho para a gente agregar muito valor. E o segundo deal foi o Pipefy, que estava querendo expandir para os Estados Unidos também, e viu na gente um parceiro. Então, essa tese Cross Borders nasceu não por acaso, também porque a gente tem sócios que moram lá, mas a gente viu um diferencial competitivo e uma força nossa ter uma pessoa que mora lá há bastante tempo, que é o Pedro, e a gente decidiu fazer o fundo. Antes do fundo, os nossos partners, em conjunto, a gente fez 71 investimentos anjo, então acho que é um dos grupos aí que mais fez, separado ou junto, investimentos, boa parte no Brasil. Acho que os que deram mais certo não fui eu que fiz, foi o Eduardo e o Rafael e o Arthur, foi Jim Pass e Quinto Andar como anjos. Quinto Andar foi muito triste, mas eu passei, que eu achei que a inicial era muito pequeno, era 100 mil reais. Eu sei que os anjos fizeram saída agora, ganharam muito dinheiro, life change. Mas tudo bem, eu achei um cheque grande na época, eu estava pensando em ir para o MBA, eu fiz esse erro. Meu sócio não, eles fizeram. E fizeram o seed do Banco Fácil. Além disso, tem várias empresas ainda que estão indo bem maturando, mas acho que em conjunto os nossos partners conseguiram realmente acessar bons deals assim numa época que ainda anjo não era aprovado, né? Hoje muita gente fez dinheiro como anjo, antigamente era só o Buscapé e alguns caras que a gente nem conhece, mas hoje eu conheço bastante gente já que teve liquidez. A gente pode até falar
sobre isso. Eu tenho uma pergunta, Bruno. Eu queria aproveitar para, assim, um pouco desse contexto que você está trazendo. Se você pudesse pontuar, né, o que da experiência que você teve como empreendedor pode te transformar num anjo melhor? Se você pudesse falar, cara, por que eu pude acessar melhores deals? Por que eu consegui entrar em coisas mais interessantes? Se deve ao fato de você ter tido as experiências como empreendedor. E aí, se você pudesse dar sequência, como que a experiência como anjo pode te ajudar a ser um VC melhor? Porque se você olhar o racional, não necessariamente tudo está alinhado, né? De repente, para o anjo, um early exit faz sentido. De repente, para o VC, nem sempre um early exit vai fazer sentido. E aí tem Hum, várias outras variáveis. Se você puder acho que pontuar um pouco. boa pergunta. O do anjo, assim, como ser um bom anjo? Eu vou falar primeiro sobre a perspectiva que eu era empreendedor. E o deal flow batia na minha porta pedindo ajuda. E não tinha simetria de informação como tem VC. O cara estava de portas abertas e a gente conversava e ajudava. E eventualmente eu era um anjo, mas eu não tinha no LinkedIn nem nada. Eu era uma pessoa do mercado que tinha um deal flow muito bom. E por acaso eu descobri que a pessoa precisava de dinheiro. E aí, quando eu gostava muito, eu investi. Então, o meu processo é bem peculiar, né? Eu compartilhei ele com alguns amigos, mas eu gosto de ajudar as pessoas no tempo que eu tinha extra, final de semana, às vezes almoço, mas eu não fazia muito. E eu criava um relacionamento que eu falava assim, cara, deixa eu ajudar com o que eu consigo. Se você gostar de mim, eu gostar de você, e eu gostar do seu business, você gostar do meu estilo, a gente arranja uma forma de trabalhar junto. E eu não fiz muitos deals. E o tempo de empreendedor também você tem que escolher quem você vai ajudar, quem você vai fazer pontos, fazer conectar advisors. Mas eu achava que o investimento anjo era um relacionamento que todo mundo saía ganhando. Por quê? Eu também confiava no meu taco. Quando eu gostava da empresa, eu trazia valor. Eu tentava trazer valor porque eu tinha aprendido de SEO, de marketing, conectando com o Kazak, enfim. Eu dava meu jeito quando eu realmente gostava. Aí eu não era um anjo normal. Eu era alguém que já trouxe valor antes de propor algo. Teve um caso de uma empresa que eu falei, olha, você viu que eu trouxe valor, eu realmente estou sem tempo agora, eu queria investir, mas eu queria que você também entendesse que tem que ser algo que seja bom para os dois. Então, esse foi o último modelo. E outro modelo que eu não fiz, mas eu vi gente fazendo no Vale, o Jason Calacanis tem um livro sobre isso, porque ele faz SPVs na Angel List lá fora. Geralmente uma pessoa com um perfil desse de empreendedor, ele organiza a rodada. Então, eu organizei rodadas e trouxe vários amigos, algumas vezes. E não cobrei nada por isso. Eu achava que eram fair. Eram meus amigos. Tem um jeito profissional disso que é Angel List. E aí você ganha carry em cima. É um mini fundo, vai. Eu não sei se eu gosto disso. Eu prefiro estar, assim, ajudando amigos, porque se eu quiser fazer um fundo um dia, eles vão lembrar e vai ser importante. Então, isso é o chapéu de empreendedor. É mais fácil. Não tem assimetria, você já ajudou, vocês são amigos. Com VC é diferente. E a segunda coisa, acho que é network, né? Eu acho que eu tive sorte aí de ter bons fundos e a network acontece, assim, o portfólio da Casé começou com 2, depois 3, depois 5, depois 10, todo mundo quer se conversar, depois Axel, tinha o grupo CTO. E se você mapear todos os unicórnios do Brasil, eles saíram de 6 networks, talvez 80%. Também talvez triste, talvez, mas bem concentrado em MBA, consultoria, boas faculdades, com overlap. Não que você não deve investir em empresas diferentes. Eu acho que tem uma grande discussão sobre retorno de anjo ser diferente do como o fundo pensa, dá para ganhar dinheiro com coisas que não são no Nubank também. E a segunda pergunta, você falou como o anjo me ajudou a ser um bom investidor, né? Eu acho que a resposta nessa é que empreendedor ajudou muito mais a ser um bom investidor, de longe. Assim, o que eu aprendi como anjo, eu acho que é ter experimentado o outro lado da mesa e ter chamado anjos difíceis, anjos fáceis, anjos que iam agregar e não agregaram, para entender um pouquinho do outro lado da mesa. Mas me preparo muito melhor tendo sido empreendedor. Davi Vélez falou isso, né? Ele falou, depois de um mês de Nubank, eu teria sido um muito melhor investidor da Sequoia. E isso é verdade. Então, eu não acho assim, anjo ajudou muito? Acho que não. Ajudou muito na nossa narrativa para levantar o fundo, justamente porque meus sócios fizeram bons investimentos. Assim, meus investimentos, eu fiz 5 e 2 eu perdi. Eu fiz um retorno bom de 3 vezes. Os últimos 2 eu fiz exit parcial e o outro ainda está um paper, mas são retornos bem
expressivos também bem concentrados. Mas esses outros, esse histórico em conjunto está no nosso deck, bem compilado, e acho que é uma dica para quem quer levantar um fundo algum dia, né? Ele realmente ajudou, porque sem isso e sem as SPVs na Angel List, ia ser muito difícil levantar um fundo, muito difícil. A gente tem 90 LPs, a gente falou com centenas de LPs, toma um monte de não, enfim. O primeiro fundo é muito dolorido, muito mesmo. Então, mesmo com um retorno muito bom, foi muito difícil. A gente começou, talvez, bem otimista, mas deu certo no final. Mas, enfim, a média de tempo para levantar um first fund, first manager no US para seed fund, acho que é 18 meses. Então, não é fácil. Eu ia te perguntar uma coisa, e pessoal, tá aberto o microfone e o chat aqui, se alguém tiver interesse em fazer uma pergunta, vem aqui no participant e aí vai ter a opção raise your hand. Mas minha pergunta seguinte é assim, uma curiosidade que eu fiquei, até quando a gente estava discutindo um pouco sobre você como convidado para o Masterclass, como que você lida com a questão de construir um fundo? Eu não sei se a maioria dos LPs são brasileiros ou se a contraparte maior vem de fora, mas como que você consegue beber água fresca, acessar bons deals nos Estados Unidos com um mercado bem mais competitivo, sendo um fundo novo, né? Um fundo de brasileiros? Se puder trazer um pouco disso. Acho que o cenário é incrível, né? Se você for pensar o momento para lançar um fundo, porque você teve os primeiros exits, você teve os primeiros IPOs, os múltiplos estão incríveis da Localweb, foi muito bom. Você tem capital em vários estágios e você tem uma sensação. Eu não sei quem está mais ansioso, quem quer investir em VC ou os VCs levantando. O pessoal da geração mais nova, né? A gente tem boa parte dos LPs são brasileiros, vários family offices, alguns indivíduos e alguns caras advisors do Vale, tá? O LP brasileiro, ele quer muito investir em tech, por motivos mais. Primeiro, vou citar vários. Acho que o primeiro é a queda de juros, é claro. Fintech está levantando FDIC, fundo imobiliário para PropTech, e VC está levantando também dinheiro porque a rentabilidade, graças a Deus, foi para baixo. Então, o dinheiro vai vir. O segundo é exit, que eu já falei. O terceiro se você olhar o asset class de venture capital versus ações antigamente, se você comprasse IPOs de tech companies, você ia ganhar muito dinheiro. Apple, Amazon, Microsoft, etc. Hoje, como tem muito dinheiro para growth stage, SoftBank gerou interesse gigante de Sequoia e outros levantarem, as empresas ficam privadas por 2 a 3 anos a mais, na média, nos Estados Unidos. Então, esse valor, esse rendimento que antes era capturado no mercado público, foi todo por privado. E se você não joga no mercado privado como asset allocator, você está perdendo. Aí tem a questão de coolness, realmente. Eu vivi no Vale e fiz uma conferência lá, chama Brasil de Silicon Valley. Todo mundo quer aprender tech. As empresas tradicionais amam tech. Elas vão lá para o Vale e ficam fascinadas. E a geração nova, que ajuda a cuidar do dinheiro da família, também. As duas gerações, na verdade. Então, existe um interesse não só do dinheiro, mas também de aprender o que está acontecendo, como que a indústria vai ser mudada, que vai além do dinheiro. Então, é um produto, vamos dizer assim, venture capital é um produto que tem que trazer retorno para existir. Se não trouxer retorno, ele para de existir, muito provavelmente, dois fundos seguidos você para de existir. Porém, esse efeito Kuhnes é ajudar os investidores brasileiros a entender o que é venture capital, qual que é o prazo de venture capital, como a gente pensa. Então, a gente tem um produto, eu chamo produto, né? Bom para a LP, porque a gente tem newsletters mensais que a gente manda a tese, a gente tem co-investimento, às vezes a gente faz investimento que é maior do que a gente deveria fazer no fundo, pega um pedaço dele e fala para os nossos investidores, vocês querem investir mais? Olha a tese. E aí eles leem exatamente como a gente pensa. Defensibilidade também de mercado, valuation. Então, isso é legal, porque o papel do venture capital no Brasil é que os investidores do asset class não fiquem traumatizados por ter managers ruins. E manager ruim também é um cara que não filtra, né, o tipo de investidor que não transmite, né, que é um investimento sem liquidez por 10 anos, etc. Então, acho que é papel de todos os fundos garantir que todo esse cenário positivo, né, para fundo de venture capital continue, para que o pessoal não tenha uma primeira experiência ruim.
a gente pensa muito sobre isso porque alguns dos nossos sócios também, na verdade, estavam montando estruturas de venture capital dentro de family office e entendem esse mundo do LP. Óbvio que o nosso cliente principal é o empreendedor, servir o empreendedor, ter a melhor reputação por ter feito um bom trabalho, porque senão você não vê e ganha os melhores deals. Mas é uma boa pergunta porque devemos falar mais sobre esse asset class novo que todo mundo quer conhecer. E uma parte positiva recente é que tiveram fundos que pegaram dinheiro de family office brasileiro recentemente. Então, assim, a gente não precisa mais. E qual que é a dinâmica do mercado de venture capital como um todo? Os melhores retornos geralmente estão em poucos fundos. O retorno está muito concentrado nos melhores. Os melhores fundos deram tanto dinheiro para os LPs que existe um excesso de dinheiro. Então, tem uma concentração de retorno nos melhores fundos no Vale e tem dinheiro em excesso para aquele fundo, então é difícil aceitar dinheiro novo. E quando as casas family office e asset managers do Brasil entenderam que ao não apostar em managers novos como a gente, elas poderiam perder a oportunidade para sempre de investir, começou a ter um interesse maior. E isso composto com o fato de que os investidores dessas assets ficam enchendo o saco para eles distribuírem o venture capital. Então toda casa está doida para distribuir esse negócio que chama venture capital e não sabe como, ou sabe. Algumas inclusive já distribuem. Tem uma pergunta da Kim que levantou a mão e depois uma do Chico. Então vou fazer em sequência aqui. Você começa? Tá bom. Bruno, acho que uma pergunta, assim, ou talvez duas agora, na verdade, dessa tua última fala, me surgiu mais uma pergunta, mas então seria assim, quer dizer, você está falando tem muito dinheiro por aí, né? Estou entendendo que tem muito mais dinheiro para ser investido do que investidas. Como é que fica essa competição por deals aí? Você vê que tem uma competição de fato pelos melhores investimentos? Como é que isso tem se dado? Você vê que existe algum aumento de valuation acontecendo muito por causa disso, ou a gente viu valuations crescendo, né, nos últimos tempos, e isso tende a continuar? E a minha pergunta anterior, na verdade, era no sentido de o que você olha, assim, em termos de empreendedores, né, porque no estágio que a gente olha, o principal é o time que está ali, né, assim, dado que é o que você falou, eu pivotei algumas vezes, isso vai acontecer e tal. Que você olha principalmente, seja você como anjo na pessoa física ou dentro da OneVC, assim, o que são, sei lá, 3, 4 pontos muito específicos que precisa ter para vocês seguirem com o investimento? Boa. Eu acho que a última pergunta é uma pergunta que eu vou fazer uma resposta menos óbvia, porque acho que o óbvio do bom empreendedor todo mundo sabe, mas tem uma parte interessante que acho que é adaptabilidade, humildade acho que tem uma coisa que chama, ao mesmo tempo, ter humildade e confiança. Porque você tem que estar aberto à mudança, porque elas vão vir de várias frentes, mas você tem que ter a confiança para ajudar o time a seguir a direção da empresa. E é difícil, né? É uma combinação difícil. Também a gente chama de coachability, acho que também é um parâmetro para ajudar a trazer pessoas para o time em geral, mas é uma coisa que não é fácil de medir, por isso que é mais fácil investir em linha e não em ponto. Você vê o empreendedor em 2 momentos, os fundos de Series A fazem isso, não é, gente? Eles vêm aqui, vêm ali, investem. É muito mais fácil você fazer fundo de Series A quando você já é. É muito difícil levantar um fundo de Series A e se tornar um fundo de Series A. Mas acho que essa característica, ela somada a todas as outras, é importante, mas acho que é uma das mais importantes, porque a gente sempre se depara com situações de pivotar go-to-market, segmento de cliente, enfim, talvez pivotar 100%. E é uma coisa que a gente tenta medir. Não é fácil, acho que aí tem a parte de arte, né, do VC, porque ela é empreendedor. Isso daí tem ciência, tem um pouco, né, essa característica é uma que você consegue talvez entender pelo passado, enfim. Mas a gente gosta muito. E a gente é um fundo mais voltado ao addressable market, porque a gente gosta dessa ambição de ajudar a levar para o Vale, levantar bastante dinheiro e construir negócios incríveis. Como anjo, eu acho que a gente tem vários sócios que são anjos ainda. As visões são diferentes, é mais risco-retorno. Então, empresas de SaaS com addressable market pequeno, eles investem, mas no fundo não. Então, o fundo é a tese que a gente decidiu seguir, não tem certo ou errado.
tem sim uma, talvez, religiosidade de seguir o que você acredita ser verdade. Portfólio concentrado, adiciona valor, a gente é um fundo diferente. E aí o processo deveria ser o mesmo. Anjo acho que é mais diferente. Anjo você pode flexibilizar melhor, você não tem que dar contabilidade para ninguém. Agora, sobre competição, acho que é uma pergunta interessante. Meio que a gente acompanhou, né, vários ciclos. A sensação que a gente tem a partir do momento que para aquele dado estágio existem 3 fundos bons, ou 2 a 4, a competição já existe. Bem simples. Os melhores empreendedores conhecem todos esses fundos, todos. A gente vê. Então, no começo, era um trabalho de awareness, você ser um fundo conhecido, e as pessoas chegarem em você, e você ter tempo calma para analisar o deal. Isso foram vários anos no Brasil assim. E aí você não competia. Hoje existe uma competição, mas eu escrevi isso na última newsletter, mas a gente também ouve falar de outros fundos e da gente mesmo, é que pela primeira vez existe uma quantidade suficiente de fundadores de segunda viagem ou fundadores que eram cargos bem sêniores em 99, Guia Bolso, Nubank, essas três empresas a gente já investiu em pessoas que saíram, por exemplo. E a competição é menos do que a gente imaginava, dado o que se olha na mídia. E aí tem uma coisa interessante do Venture Capital, é que existe uma preferência, muitas vezes, que eu não conhecia antes, quando era empreendedor, que é pelo partner do fundo, não é só a marca. A marca é uma coisa, o partner é outra. E o relacionamento pessoal conta muito, a reputação pessoal conta muito. Então, marca é importante, óbvio, os fundos que estão aí competem, mas muito dos casos, a gente ganha deals por relacionamento pessoal. Então, eu esperava, quando eu pisei na OneVC Full Time há 12 meses, que a gente ia competindo em todos os deals. Mas é engraçado que realmente foi uma minoria. Eu não lembro de um deal que a gente perdeu, e a gente vai perder, óbvio, deals que a gente queria muito fazer. Mas também a gente tem uma natureza um pouco mais colaborativa. A gente fez um deal agora da Swap, foram 4 fundos do Vale, 3 fundos e o cara da Y Combinator, que é um fundo. A gente ajudou a trazer 3. Por quê? Porque a gente, para esse tipo de empresa que atende fintechs, é bom ter mais gente envolvida para trazer mais conhecimento e mais clientes. Pode ser a natureza da OneVC, mas eu ainda acho que, olhando até outros fundos de Series A e falando com eles, a sensação é a mesma. Cara, tá todo mundo ocupado, vendo muito deal de qualidade pela primeira vez. Então, esse último ano, eu acho que, proporcionalmente à quantidade de fundos, ou até mais, surgiram novos empreendedores. Mas, como a gente também atua no Vale, se você olhar a estatística dos últimos anos, muito mais dinheiro, muito menos founders e maiores rounds. Então, a quantidade de deals feitos em Seed Series A não aumentou. Talvez até caiu um pouquinho. Então, lá realmente tem uma escassez mais clara de bons founders. No Brasil, acho que ainda a gente está aí, cada hora é uma coisa, mas falando com o fundo e com o empreendedor, eu vejo que ambos estão felizes, que é uma situação que geralmente não necessariamente é verdade, mas fundador tem várias opções e fundos estão ocupados com boa, analisando boas oportunidades. Chico, você quer fazer sua pergunta? Quero, por favor. Fala, Bruno, beleza? Obrigado aí pelo teu tempo. Tudo bem? Tudo bom. Cara, seguinte, duas perguntinhas, acho que elas não são muito demoradas, mas a primeira é assim, olhando do ponto de vista do empreendedor quando ele está começando, como que você enxerga o cara fazer uma diluição de anjo versus o cara ter um dinheiro guardado? O que você enxerga como uma coisa mais interessante, até para olhar num futuro, assim, o cara, você acha que é mais interessante o cara usar o dinheiro dele e depois já ir direto para um Series A da vida, ou vale a pena ter a entrada desses anjos no início? Pergunta 1. E a número 2 como que você tem visto as estruturações de valuation de anjo? Tipo, diluição versus valuation, esse tipo de coisa. Então, são essas duas perguntas. Obrigado. Acho que são perguntas até conectadas. Acho que, assim, tem 2 coisas importantes da sua pergunta que matam empresa, infelizmente, e ainda são verdades no Brasil. O cap table ferrado, quando chega no seed, a gente vai falar, como é que aconteceu aqui? Porque a gente pode tentar arrumar, e tem fundo que arruma, e eu já tentei trazer um deal que eu queria arrumar, mas o deal quando não vem redondo, e esse é um parâmetro importante, e é um mercado de capital intensivo que a gente vai precisar levantar muito dinheiro, a gente é Latam, Brasil, aí Bolsonaro aparece na mídia lá fora. Tem várias coisas para explicar já quando a gente apresenta um deal para o US. Então, o cap table ferra muito. Sim, realmente. E dá para arrumar.
Então tem anjo que ainda ajuda a ferrar, não ferre o que é pego. Dilui lá 10%, 15%, se colocar muito dinheiro, 20%. Se fosse empreendedor, ou se eu estivesse falando com um amigo que quer empreender, ou se até eu como investidor, eu gosto de advisory round, anjo que agrega, é isso. Porque tem dinheiro para seed. Eu estou competindo com vocês, agora só que menos, a gente é o seed americano, que vem depois do pre-seed. Na nossa cabeça, no US tem um pre-seed e anjo, ou anjo, pre-seed, seed, series A. A gente é seed. Então, anjo por anjo, dinheiro por dinheiro, acho que é legal, óbvio, ajuda, mas eu gosto de advisory round, que o anjo paga um valuation descontado pela oportunidade de agregar valor e todo mundo sai ganhando. Mas lógico, eu não sou contra investimento anjo como um todo. Acho que entre usar o dinheiro, levantar dinheiro com anjo, etc., eu gosto de ver quando o fundador investiu o dinheiro do bolso, que ele está full time, que ele está committed, mas eu sou da categoria, e o AMVC acho que compartilha com isso, que o empreendedor tem que estar confortável no momento de vida dele. Às vezes tem filho, tem 2 filhos, às vezes tem uma estrutura de custo alto porque veio de uma consultoria, e a gente não é contra cortar salário e fazer a pessoa passar fome, muito pelo contrário. É um posicionamento que é alinhamento a longo prazo, 10 anos. Então, tem fundos que pensam diferentes, mas a gente acha que, putz, se o cara não consegue colocar 40 mil reais para colocar a empresa dele em pé, a gente entende. Mas óbvio que é um ótimo sinal quando a pessoa prefere colocar do próprio dinheiro, etc. Então, acho que tem certo e errado. Mas o ponto de diluição realmente ele mata a empresa. E outra coisa que mata a empresa é valuation muito alto. Valuation muito alto é terrível. Óbvio que se for um convertible note, um mútuo, um safe, o cap não é um valuation. Agora todo empreendedor está aprendendo isso. Uma boa dica aí. Cap não é valuation, porque se o equity round vier abaixo do cap, vai ser executado um desconto de 20% geralmente. Mas o valuation pode matar a empresa. Valuation muito alto. Aí do anjo você está do lado do fundo, né? Tipo assim, mas tomem cuidado ao fazer rodadas de valuation muito alto, muito para o empreendedor, porque se o próximo investidor olhar e falar assim, cara, que loucura, pode ser que a empresa morra por causa disso. Isso é uma coisa que eu tenho o papel de one seed de falar para as pessoas, óbvio, terem valuations reasonable, mas eu cansei de ver empreendedor muito otimista com Series A e B, muito otimista. Com todos os fundos, fica lá 6 meses, toma não, aí volta atrás. Ah, não, queria levantar menos. Não existe isso, porque agora que eu sou de VC, eu entendo. VC é uma coisa assim, eu tenho que me convencer, depois convencer meus sócios. Todo fundo é assim, geralmente. E você, há 6 meses, tentou convencer seus sócios que a empresa valia 30. Aí deu errado, a empresa vai morrer. Aí você volta atrás depois de 6 meses e fala, não, agora mudou, agora vale 15 e a empresa quer levantar 3. Então, excesso de otimismo. E às vezes eu já vi até anjos que ajudaram a convencer o fundador que uma vez que eu investi em você, vamos levar para o One VC agora e vale muito mais e tal. O anjo ajudou a quase a matar a empresa. Isso é triste. Então, até o anjo tem que tomar cuidado ao tentar levantar o maior valor possível com o risco da empresa morrer mesmo. Beleza, valeu. Deixa eu te Obrigado. fazer uma pergunta. Você acha que empreendedor brasileiro, claro que a gente tem um mercado nos desenvolvido, né? Você acha que o empreendedor brasileiro, na sua maioria, sabe fazer o valuation correto da empresa? Eu estou perguntando isso como direcionado porque eu já participei de algumas due diligence e teve algumas vezes que eu percebi que o empreendedor, ele queria primeiro fazer um valuation da empresa maior do que o anterior, não necessariamente que a empresa estivesse melhor, e ele pegava o quanto ele precisava de dinheiro, simplesmente multiplicava e falava, esse é o valor da empresa e beleza. E aí eu queria saber se é uma impressão só minha ou se realmente o mercado brasileiro ainda tem mais pontos a se desenvolver. Acho que a questão do valuation depende do estágio, né? Eu acho que, como eu penso sobre valuation, depende da companhia. Mas uma coisa que é um exercício interessante, né? Quando a gente faz seed ou Series A ou anjo. Quanto dinheiro a empresa precisa para levantar o Series A? Quando você precisa levantar para chegar nos KPIs? E o round mais importante, na verdade, é o Series B.
Então, beleza, é uma empresa de SaaS nos Estados Unidos. Geralmente, uma empresa de SaaS nos Estados Unidos, o Series B levanta $15 milhões, com uma receita recorrente de X milhões de dólares de receita anual recorrente. Aí você volta e fala assim, tá legal, eu tenho que levantar um Series A com grande para chegar lá. É legal. Você faz isso para trás, para caber tamanho de rodada e valuations. Porque você não quer, assim, óbvio que é legal levantar um valuation maior, mas é legal você levantar a quantidade de dinheiro suficiente, que é uma variável importante quando você pensa em valuation, é diluição, valuation, diluição e tamanho da rodada, são três interconectados. Então, o exercício adicional, não só o valuation, mas é quanto dinheiro eu preciso para chegar lá. Porque se a empresa não chegar lá, todo mundo sai perdendo. Se levantar mais dinheiro que o necessário, legal, porque ela vai chegar lá potencialmente. Então, essa é uma conta que o pessoal esquece de fazer. Agora, voltando para a questão do valuation, eu acho que quando é tão cedo assim, Series A e Seed, é muita oferta e demanda, é qualidade do empreendedor, time da rodada. Se a empresa cresceu 12 meses muito bem seguidos, se a margem está positiva, se o time fundador é bom. E se for um mercado que nem o atual, que existem 5 bons fundos de Series A, talvez um pouco mais, no Brasil, tem competição, né? Então, um valuation é dado a mercado. Quando você fala Series B para frente, aí é sobre métricas. Aí as métricas, se for nos Estados Unidos, tem um range. E aí uma coisa que eu não sabia, que tem bastante no livro Secrets of Sand Hill Road, né? Um livro muito bom para quem quer empreender, o anjo, etc., que ele fala o lado do fundo. Cada fundo tem um sweet spot, que ele geralmente é tamanho do fundo, quantidade de deals por fundo, tamanho de cheque por deal. E aí, com esse tamanho de cheque por deal, sei lá, $10 milhões, você tem o sweet spot. Então, a conta inversa do que você falou, acho que talvez é um exercício interessante de entender. Para cada fundo, qual que é o range de valuation. Que quando eu era empreendedor, eu não entendia isso. A gente sempre levantou mais do que a gente pedia. A gente podia ter levado um não. Mas é errado a gente levantar tamanhos de cheques diferentes dos fundos com que a gente está falando, porque cada um tem um cheque mínimo ou máximo para caber na matemática do fundo dele a quantidade de investimento que ele quer fazer. Eu não respondi muito bem, mas acho que, voltando à pergunta, acho que a parte do valuation em si, um ponto interessante, a gente não gosta quando o fundador vem com valuation, o valuation é dado pelo fundo que está liderando. Isso a gente muitas vezes tem que ajudá-lo a entender. Eu quero levantar 2 milhões a 20. Tá bem, se você colocou esse valuation ou foi o mercado? Foi o mercado. Tá bom. Então a gente não vai seguir isso. A gente vai analisar a empresa e ver quanto ela vale. Então, anjo pode ser a mesma coisa. Só que para anjo, muitas vezes o fundador vem já com um range, sabe? Então, eu não sei se é muito, muito mais cedo, que é uma rodada anjo, é bem mais oferta e procura do que qualquer outra coisa. Assim. A não ser que seja uma empresa de software, SaaS, enfim. Acho que tem algumas que são mais fáceis de dar um valuation, mas se tiver um fundo querendo pagar o triplo, acho que você não pode escolher o valuation anyway. Então, acho que oferta e demanda vale mais, a não ser que tenham menos opções na mesa e você queira negociar, assim, mas ainda é muita oferta e demanda. Não vale bem mais ainda, assim. É bem impressionante o que acontece lá. Tem uma pergunta do Adam. Adam. Tentando procurar aqui o... Adam Oi, Bruno, Ferreira desculpa, Leite. eu esqueci de tirar o mute do microfone. Obrigado, Bruno, por ceder esse tempo para a gente. Imagina. Eu queria voltar um pouco na sua experiência de empreendedora, quando você comentou lá atrás sobre negócios de valores pequenos e a questão do churn, que acaba matando o negócio. Você pode explorar mais um pouco? Essa questão do churn, no seu ponto de vista, ela é característica do negócio em si, ou ela acaba tendo uma taxa crescente que dificulta você crescer em volume conforme você vai crescendo na carteira com valores pequenos? Eu queria que você explorasse mais um pouco mais sobre a sua experiência sobre isso. Tá bom. Acho que é uma boa pergunta e tem a ver com vários negócios que fizeram até IPOs nos Estados Unidos, mas o churn é o câncer de startups, de receita recorrente, de SaaS, etc. Porque ele é um câncer. E muito empreendedor não entende essa matemática, mas é a matemática. O churn é uma porcentagem, 5%. Eu perco 5% dos clientes por ano. Beleza, 10%. Então, e a base cresce, ele vai crescendo cada vez. Exato. Então, quando você está com 1 milhão de usuários, você tem que, só para repor a base, são 100 mil usuários. E o que acontece? Se você olha os IPOs das empresas tipo Blue Apron, Yelp, eles têm churn que é um câncer grande, já, tipo assim, perde a base inteira em um ano, metade da base. O que acontece no mercado de venture capital que eu não entendo, né, quando eu vejo?
você tem uma base de 100 mil usuários, você levanta mais dinheiro. Aí você tem uma base de 500 mil usuários, você tem mais dinheiro. Você não vê o churn acontecendo, porque sua base é tão maior de novos clientes, que os clientes antigos que são churn, eles ficam pequenos perto dessa base de novos clientes que acabaram de chegar. E aí você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Você faz IPO, aí alguém paga o preço. Aconteceu várias vezes. Então, o churn ele é muito importante porque esse câncer ele tem que ser melhorado, não piorado. O que piora over time geralmente é o CAC. E churn você pode melhorar um pouco ou não. Mas a regra geralmente para a maioria dos negócios é que o CAC sobe. Então, o LTV CAC piora porque o CAC sobe. E o churn deveria melhorar um pouquinho, mas acho que proporcionalmente o CAC sobe mais. E o problema do local business, ou do Yelp, do Groupon, do QCant, etc., é que a matemática não quer fechar. A margem de contribuição, que é o LTV, né, o que sobra de contribuição, ele não compensava o CAC ou não era suficientemente interessante. O business, a rule of thumb é 3 vezes, mas eu acho pouco. Tem empresa que tem 7 vezes LTV CAC e nem assim consegue levantar dinheiro. Mas ainda assim, churn para B2C, para tickets pequenos, é um mercado difícil. Agora eu entendo o tanto de não que eu recebi no Series B, quando eles olhavam e falavam assim, local business, a taxa de mortalidade de negócios pequenos no Brasil, acho que é 100%. Então, se você não perder nenhum cliente que sobrevive, o próprio local business Brasil já morre, acho que é uma taxa desse tamanho, que é muito grande, se você fizer compuser isso, né? Então, B2C é um negócio difícil em mercados tradicionais. Agora, se você pegar alguns mercados interessantes, tem mercado que o CAC cai, talvez. A XP é um exemplo, né? Quando juntou com o Itaú, mais gente entrava, e quando fez a IPO, mais gente entrava, provavelmente com custo mais barato. Talvez a Rappi. Rappi não, acho que ele cresceu um pouco. Mas pensar em alguns negócios tipo WhatsApp, assim, não tinha custo de aquisição, mas o crescimento da rede traz mais cliente. Mas são exceções, né? A gente olha B2C, não é que a gente não olha, mas a gente olha com um olho mais peculiar de churn é um deles, mas cohort acho que é ainda mais importante para o stage, é quantos ficam. Se ele estabiliza, significa que alguém... na verdade é a mesma coisa que churn. A curva de retenção, na verdade, ela diz daquela safra se estabiliza ou não. Ou seja, se depois de perder 80% dos clientes, os 20% são viciados, se estabilizar em 20, em 10, em 30, em 50, seu churn está controlado. Ou uma forma diferente de pensar o churn de primeiro ano são os que estão testando. Do segundo ano até o final do lifetime, a pessoa usou para sempre? Se sim, ou se você perdeu muito pouco, legal. Então, uma forma interessante de olhar é essa, porque o churn de primeiro uso sempre vai ser alto, qualquer negócio, a maioria dos negócios. Então, às vezes a gente tenta ver com essa lente de, beleza, o cara está testando com subsídio, não, depois estabiliza. Acho que um exemplo desse é o mercado financeiro de investimento, bancos, XP. Cara, a gente é muito preguiçoso, a gente entra na XP e no Itaú e fica lá 30 anos, a retenção é incrível. Talvez eles percam lá alguns usuários que estão testando conta universitária, sei lá o quê. Mas você fica muito tempo, né? Esse é um business bom. Bruno, a gente tem visto aqui no GVangels e a gente tem olhado no mercado, cada vez mais algumas startups começam a se preparar para captar para as captações fora no early stage. Então, a startup está pré-operacional, começando ali colocar o produto de pé, mas a empresa já está constituída fora, lá numa estrutura com uma holding, uma LLC nos Estados Unidos e uma limitada no Brasil. E aí existe essa discussão de quão cedo isso tem que ser feito ou quanto que isso pode ser postergado. O que é sua opinião sobre isso, né? E aí, super junto com isso, né? Outra discussão que a gente viu bastante aqui com a pandemia, de repente, rodadas em dólar acabariam caindo por terra no early stage e as pessoas colocariam tudo em real. O que você vê na A sua segunda opinião? parte é mais fácil de responder, sim, a gente está fazendo term sheet em real, convertido em dólar, porque para o fundo liquidation purpose, que é a proteção, né, caso a empresa vá mal, deveria ser em dólar, porque o nosso fundo é em dólar. Então, geralmente, o VC coloca o liquidation purpose em dólar, mas converte para real. Falando com vários fundos, parece que vai ser o normal daqui para frente. O valuation, múltiplo, etc., tudo em real, round size real, tem uma data para converter em dólar e você manda o dinheiro em dólar. Tá? E sobre a primeira,
acho que é uma discussão boa, né? A tendência do mercado de quem quer seguir a trilha de venture capital, Vale do Silício, não é a única opção. E o pessoal tem que esquecer que é a única opção, não é a única opção. Sair na mídia, levantar e virar unicórnio lá, mas não ganha dinheiro, não é legal. Se você quer ir para o Vale e levantar algum dia um Series B, não tem jeito. Você vai ter que fazer o flip para algum dia. A estrutura padrão é Cayman dela por motivos fiscais lá. Acho que tem motivos fiscais de empresas que têm receita em real para ter essas duas estruturas. Um, para economizar imposto para a empresa, e dois, para minimizar o imposto na saída para até para o empreendedor mesmo, que quer deixar o dinheiro fora e não vai trazer de volta. Então, essa estrutura é padrão. Por que o mercado está convergindo? Porque um exemplo é os corporate venture capitalists, que nunca podiam investir em paraíso fiscal. Eles fizeram uma exceção agora, dois deles, pela primeira vez, co-investiram. Por quê? Os melhores fundos de venture capital do Brasil só podem investir fora. Se você não estiver confortável com isso, você tem que aceitar não investir com os melhores fundos. Isso é péssimo. Então, a tendência é que o mercado converja para isso. Agora, eu estava tendo uma discussão sobre tributação anjo, etc., com o pessoal que está tentando levar isso para o governo, sobre o guarda-chuva de Brasil de Silicon Valley, que é uma organização que eu ajudo. E o anjo não é só quem ajuda a levar a empresa para o vale. O anjo é muito maior que isso. O anjo é o cara que investe no amigo, que está numa cidade que não é São Paulo, onde não tem capital. E aí a pessoa vai lá, cria um business que não é de 1 bilhão, é de 10 milhões. Todo mundo fica feliz. A pessoa vai lá e cria depois uma baita empresa, ou não. Esse é o anjo típico, nos Estados Unidos e no Brasil. 80% é Friends and Family, estão focando na limitada mesmo, enfim, entrando no passivo e se ferrando junto, que não é recomendado, como vocês sabem. Mas esse é o anjo médio do Brasil, não que está aqui nessa sala hoje, talvez. Então, se fosse para dar uma opinião, eu acho que tem que estar aceitado nessa estrutura de US para co-investir com os melhores fundos, se você tem a cabeça do VC. Agora, não é errado. E eu já vejo meus sócios fazendo investimentos em empresas que não vão seguir para ser unicórnios. E vai ser um baita investimento. E aí, se a gente fala de valuation, que são empresas que estão crescendo, são empresas de software do Sul, um monte de empresas de software do Sul. E aí depois a Localweb compra, ótimo, a Localweb vai comprar várias. Esse caminho é um caminho que deve ser mais divulgado, porque na mídia a gente só vê a empresa levantando de si, como na China. Não é verdade. Tem um monte de empresa legal aí, muita gente ganha dinheiro, que é a base do ecossistema. E aí, para essa resposta, aí a estrutura é, pelo menos assim, não entre na limitada, que seria a recomendação, né? Porque eu já fiz isso, a empresa deu errado e deu tudo bem. Mas eu me arrependo, óbvio, podia ter sido bem ruim. Legal. Então, deixa eu ver aqui mais alguma pergunta do pessoal. Eu tenho uma pergunta aí, Legal. Will. Bruno, assim, olhando para trás, o que você vê, assim, de erros cometidos, que você falou, puta, errei muito feio nisso, poderia ter feito diferente. O que são aprendizados que a gente pode ter aí? De qual fase? De todos? Do que você achar. Aprendizados, boa pergunta. Eu acho que aprendizado interessante na época do Que Canto. O Que Canto é legal, aplicativo, seus pais usam, o pessoal que trabalhava lá usava, e a gente ia junto no restaurante, é legal. E a gente teve que falar para todo. Primeiro, a gente demitiu várias pessoas em massa uma vez, porque a estratégia estava errada. Segundo, porque a gente ia pivotar com muito chato. Era coder, né, programador. E é muito legal você fazer o Que Canta, ele ganhar prêmio de melhor app, todo mundo feliz. Agora você fala assim, não, agora a gente vai fazer software para restaurante. Isso dá uma tristeza, né? A gente pensando. E é mentira, assim, esse medo da ideia, ou do apego da ideia do fundador e do time, ela não existe tanto. Se você lê Hard Things About Hard Things, ele fala a mesma coisa. Mas é diferente quando você está pilotando a empresa. O medo não impediu que a gente pivotasse, mas ele existia. E essa é uma coisa que talvez se a gente voltasse atrás, a gente falasse, putz, talvez não é tão custoso sair dessa ideia, e todo mundo vai apoiar, investidores, pessoal que trabalha comigo, etc. Os fundos, eles foram friendly demais, talvez. Em vez de falar assim, nossa, a gente já testou isso 3 anos, vamos pivotar, eles não. A gente acredita em vocês, se vocês acreditam nisso, vão continuar tentando, e resiliência. Então, esse balanço entre resiliência e insistir demais tem que existir, mas esse medo, né, de falhar, ou de pivotar, ou de não entregar um bom resultado para o investidor e para o time, ele não existe. E ele não existe porque o time, na verdade,
acredita não é só na ideia, é no time, no ambiente, na cultura, nos amigos, na liderança, óbvio, no espaço. Então, a ideia em si é um pedaço pequeno da equação na cabeça de quem está, né, apostando na ideia, no time, e talvez a gente teria provocado mais os investidores quanto a testar coisas mais cedo, né, pivotar mais cedo. Eu não acho que teve uma insistência deles, eu respeito, eu acho que é uma baita inspiração eles falarem que continuam acreditando quando a gente está batendo cabeça. Mas acho que tem um balanço aí nessa equação. Talvez a gente deveria ter provocado mais, e não que a gente não tenha testado, a gente testou mil coisas. E acho que outra coisa, deixa eu ver, lição de vida. Eu acho que na época acho que foi uma parte positiva e negativa, mas quando a gente empreendeu, eu era muito assim, bora, vamos fazer, né? Se planejar. Acho que hoje, depois de aprender muita coisa, acho que eu pensaria melhor. Se o Bruno fosse empreender hoje, ele seria a pessoa doida que saiu para fazer o ano VC sem ter estudado o modelo ou sair para fazer o que canta. Não, acho que eu teria pensado mais. Mas acho que tem que ter um balanço também, porque acho que você não sabe quando você vai aprender a primeira vez que é uma jornada de 10 anos. É uma decisão que na sua cabeça parece que é de 2 anos, assim, para mim, né? Mas não, o casamento. Quando eu fui montar o ano VC, é um fundo de 10 anos, né? Eu estava mais aware. Eu falei, olha, eu estou com essa idade, 32 anos. Eu vou ficar até 42. É uma decisão de longo prazo. Não que eu me arrependa de ter feito isso antes sem considerar, mas eu acho que eu não tinha essa visão que realmente é uma decisão de vida. E se olha os americanos eles pensam na vida em 20 anos. Assim. Não é igual o brasileiro que é meio acelerado. Eu sou mais, mas o americano ele pensa em etapas de vida até demais. Assim, vou fazer isso, depois aquilo, eu vou ser melhor e aí finalmente eu vou fundar a startup, né? Então, eu acho que tem que planejar porque empreender não é brincadeira, né? Você está lidando com pessoas, time, fundadores, sua vida. Bruno, tem uma pergunta aqui do Leonardo, e depois tem uma do Cláudio. Léo, você quer fazer a primeira? Opa, faço sim. Bruno, boa noite. Obrigado aí pela contribuição que você está dando aí para a gente. Boa colaboração. Imagina, valeu. Queria te perguntar um pouco o seguinte lado. Como é que você vê, você falou muito no início da influência de tech, né, em tudo que está acontecendo. Como é que você vê as pessoas de tech do Brasil, né? Eu tenho uma visão, eu sou de tecnologia, né? Tenho formação nessa área de tecnologia. É muito difícil você encontrar pessoas que têm ou a formação ou o conhecimento de tecnologia e que juntam o conhecimento de negócio, a experiência de negócio, né? Como é que você está vendo, você que tem contato aí com muito empreendedor e tal, como é que você vê esse perfil? Se você puder fazer uma comparação com a Gringolândia lá, seria útil também, até para a gente saber um pouco qual que é a tua visão comparativa aí das pessoas, né? Vou começar com a provocação, então. No Vale, os desenvolvedores são preguiçosos, trabalham pouco, são mimados, porque eles ganham muito e aí, se não me quer, eu vou no outro. Aí tem aqueles escritórios do... Não é mentira, essa é a verdade do Vale. É tão inflada a necessidade de talento do Vale que não é legal. Você vê lá quantos anos as pessoas ficam nas empresas? Muito pouco. Isso é horrível, né, para construir empresas de tech. Mas é altamente concentrado. Você tem o Google pagando rios de dinheiro e a competição por talento lá é muito difícil. Segunda data point. Hoje a Brex saiu no LinkedIn e eles estão contratando um time no Brasil. A gente acabou de investir numa empresa de DevOps, então super high-tech, Vale do Silício, liderado pela Excel. Eles querem montar um time no Brasil. Nubank tem conseguido atrair talentos do nível altíssimo para vir para o Brasil. Então, eu acho que a primeira coisa que está acontecendo o Brasil tem chamado a atenção em talento técnico. A segunda coisa todo mundo fala que falta talento técnico, em número absoluto é verdade, mas eu não vejo a startup reclamando tanto quanto os americanos. A gente não está lá em falta de talento, porque a gente está roubando talento das grandes empresas, tá? Nessa primeira etapa. Essa terceira parte, a importação de talento específico que não existe aqui, as startups estão fazendo isso muito bem, né? Series D, Series E level, porque elas têm stock option, porque o Brasil é legal de morar, os gringos adoram o Brasil. Tem gente que gosta de vir o Brasil, é um velho quando eu venho pessoas, vão para o Brasil, você vende isso também, o Brasil é um país legal, cultura boa, pessoal, gente boa, etc. E realmente isso é verdade.
E uma parte talvez negativa que eu noto é que tem gente outsourcing no Brasil pagando em dólar. Aí é unfair, a gente vai competir. Isso é ruim. E a outra coisa que é ruim é tem gente roubando talento do Brasil para Big Techs na Europa, vários países da Europa, e nos Estados Unidos mais difícil. E não tem como comparar os salários. Mas minha visão técnica, né? Eu fui CTO, quando eu tenho muita gente técnica, é incapacidade cerebral de raciocínio, etc. A gente não perde para ninguém. O que falta é um número de engenheiros. Vai faltar mais. Hoje não falta para startup tanto. Vai faltar mais. Uma coisa que a gente discute muito no Brasil, em de capacidade, não. Tem bastante startup tentando resolver isso, fazer mais conhecimento mais técnico mais cedo, mas é um absurdo. Eu fiz ciência da computação, a gente tem 60 vagas de ciência da computação por ano. Era 50, não muda 20 anos, mudou de 50 para 60. 60, e a gente tem um monte de curso na USP que não tem mais emprego. Sim, vários. E não muda, e não vai mudar. Não vai mudar. E eu converso com o coordenador do curso, eu queria ser um pouco mais, vamos dizer, mais chato com isso, é por isso que a gente leva para a Brasil de Silicon Valley a discussão. Mas o curso mais famoso de Stanford, do undergrad, é ciência da computação. Tem 600 pessoas por ano. E é pouco ainda. Mas a gente tem 60 na USP. Como muda isso? Iniciativa privada. Acho que a esperança de que vai mudar na USP no curto prazo é baixa. Já foi uma vitória aumentar 20% de 50 para 60. Então, eu espero que outras startups ajudem a resolver a base, né, de número de pessoas. Tem uma pergunta do Cláudio agora, Cláudio. Você consegue liberar seu microfone? Ô, Bruno, obrigado aí pelo seu tempo. A gente sabe que questões culturais, burocracia, investir no Brasil é muito complicado, né? E tem um lado que a gente ouve também, que é o custo do fracasso, né? E em geral, o custo do fracasso no Brasil a gente considera, ou a gente ouve, que é um custo muito alto, né? Como na sua visão, e como é isso lá fora, né? Fracassar no Brasil é mais custoso do que fracassar lá fora? Com certeza. Acho que os principais pontos de diferença cultural e até de estrutura, né? Vamos dizer, de liabilities, etc. Eu acho que a parte cultural eu sou mais um otimista, porque finalmente a gente tem dinheiro cedo disposta a perder, incluindo a gente e outros fundos. A gente investe sabendo que uma parte considerável pode morrer e tudo bem, e a gente vai investir de novo das pessoas se for uma boa pessoa. E espero que isso mude um pouco a cultura, né, de fracasso ser uma coisa positiva. Mas eu acho que ainda a gente é muito mais avesso a isso. Nos Estados Unidos, não. Acho que lá, realmente, a pessoa pilotou 1 ou 2 anos e não deu certo. É uma conversa mais tranquila com o investidor até de falar, não deu certo, vamos pivotar, ou você quer devolver o dinheiro. No nosso caso, até a gente surpreendeu. Depois de 6 anos, eles deram a opção de devolver o dinheiro, vender ou pivotar. E falaram obrigado por avisar. Então, existe o good do lado do investidor de aceitar a perda. Não existe uma cultura do empreendedor de aceitar que ele fracassou. Eu acho que tem a ver talvez com a parte, né, de decisão de carreira, família, etc. Talvez a gente não é tão conservador quanto talvez a Alemanha, né? A gente foi visitar uma startup lá e realmente não inventa, mas se aperfeiçoa as coisas, não toma muito risco. Aqui não, a gente é criativo, toma risco, mas ainda tem esse estigma. Felizmente, eu acho, felizmente, né? Agora a gente vai ter mais fracasso mais cedo. Covid, etc., acho que vai ter um número maior. E eu espero que isso mude, pelo menos culturalmente. Agora, a parte lá mesmo, eu acho que tem a ver, pelo menos no mercado venture capital, os fundos e os anjos têm o papel de ajudar o fundador, né? Por exemplo, bem cedo a gente fez todo mundo ser sério, porque o fundador está exposto a um liability de trabalhista na física, sendo que ele levantou milhões de dólares, você quebra a pessoa, né? Então, eu vejo muita gente fazendo PJ, processos em massa em startups no passado aconteceram. Isso acho que o empreendedor deveria, né, ter bons advogados, acho que a gente sempre fala isso para os empreendedores, mas os fundos têm que ajudar, né? Não é esse negócio de, vamos economizar, colocar todo mundo no PJ, não. O fundador do Brasil, ele está exposto a isso de uma forma bem perigosa, né?
Então, acho que tem uma parte educacional. Agora, outra parte interessante que está se discutindo é a parte tributária, né, das perdas de investidor anjo serem abatidas de futuros ganhos. Acho que isso ainda não está aprovado, mas é um modelo mais americano, que acho que seria uma coisa favorável, aí, pelo menos do ponto de vista Tem do uma anjo. pergunta do Alessandro. Alessandro, você consegue? Valeu. Tirar aqui o mute. Ô, Bruno, bom, boa noite. Obrigado Boa por noite. compartilhando a experiência, bem legal. Cara, eu queria voltar no assunto valuation, assim, uma dúvida. Além dos, assim, a gente aqui no Brasil já importou vários dos métodos aí de tentativa de alinhamento de expectativa de valuation entre o founder e o investidor, né, usando desconto de rodadas seguintes, valuation atrelado a métricas futuras, earnout, etc. Né? E mesmo com esses métodos, ainda em muitos momentos, porque rodada futura você tem que discutir o cap, por aí vai. Então, em muitos momentos você tem puta, não dá negócio, né? O cara tá pensando de um jeito, aí tenta catequizar, mas não adianta. Tem outros, o que tem de inovação nesse sentido aí de tentativa de, que você tem visto aí nos Estados Unidos, outros métodos, outras formas de tentativa de alinhamento aí mais criativas, ou não foge muito disso? Eu acho que em termos de forma diferente de chegar a um acordo entre investidor e não, eu acho que lá tem um professor meu que analisava dataset de term sheets over time e tal, e como esses termos vão mudando. Existe sim uma parte cíclica de quem tem mais poder ou não, que reflete também valuation e termos além de valuation. Eu acho que termos além de valuation é uma forma, né? O valuation é só um pedaço, mas se você está com medo de pagar um valuation caro e a pessoa vai ir lá e vender a empresa, talvez você pense em liquidation preference ou alguma. Existem cláusulas, então não é inovação, é forma que geralmente o anjo não pensa, que é o papel do fundo, e em alguns antidiluição, prorata, futuro, enfim, antidiluição. Esses termos, mas acho que o liquidation preference é um que é incomum vir de anjos, mas quando você co-investe com fundo, pode ser. E momento de Covid, acho que é super comum. Putz, o valuation tá caro e eu acho que não é um momento de valuation caro, ele não quer baixar o valuation. Você tá com medo, sei lá, dele vender a empresa muito cedo e tal. Liquidation preference é uma forma e a gente tem visto coisas mais diferentes agora, assim, em todos os termos. Então não é uma inovação. É um período peculiar do mercado. Agora, de valuation mesmo, acho que ainda não existe. Ou os dois lados estão felizes ou não tem deal. O que a gente vê no Vale que é mais loucura é uncapped note. É tipo assim, vai lá, levanta o dinheiro, a gente não quer nenhum desconto, vai fazer uma rodada, boa sorte. A gente acabou de investir numa empresa, vem um fundo querendo colocar 50% a mais de valuation com um cheque em branco. Fundo bom. Lá a dinâmica é bem... Não é inovação, Aí a competitividade, oferta, faz o cara ser oferta e agressivo. demanda. Mas tá bom. eu acho que as pessoas têm que estar confortáveis com os deals. A gente é um fundo que faz mais exercício de valuation, de frente, de trás para frente também, né? Tamanho de mercado, market share potencial, valor de exit, múltiplos de mercado, para entender quão doido é o valuation pedido. E às vezes a gente mostra, às vezes a gente não mostra, mas a gente vai um passo além dos seed funds para entender, porque valuation é mais sensível quando os históricos de empresas que fizeram IPO no setor são empresas pequenas ou não tem. Aí realmente você está ferrando o retorno do fundo. Anjo é bem diferente, né? Que você pode ter exits menores, mas a gente às vezes faz, muitas vezes faz, na verdade. Tá bom. O Bruno, a gente vai chegando aqui, é uma hora e meia quase de aqui desse bate-papo, tá super legal. Eu queria te fazer uma pergunta, e aí a gente vai caminhando para o encerramento. Eu acompanho um pouco do que você escreve lá no Medium. Recentemente você trouxe ali uma questão de que o Brasil, de uma certa forma, tem uma vocação natural para o agro, né? Então, a gente tem uma condição climática interessante, o Brasil é diverso em fauna e flora, a gente naturalmente sempre exportou commodities, etc. E é um mercado super low-tech, fragmentado, tudo mais. Eu queria que você comentasse
um pouco sobre essa ideia, por que vocês acabaram construindo essa tese e o que vocês estão olhando de agro para o Brasil agora e para frente. Acho que agro é um mercado peculiar do Brasil versus o mundo, dificílimo de entender e até de explicar para os próximos investidores. Porém, como você falou, é um mercado enorme. Não é que ele não tem tech no venture capital, ele tem muita tech mais dos processos e da terra e etc. E essa tech no Brasil geralmente não tem overlap com VC, no Vale tem casos legais lá. E aí, quando a gente foi olhar esse mercado, a gente, primeiro, também o mercado é um dos maiores, né, compositores do PIB do Brasil, porém você não vê muito startup que é investida por VC. E a gente foi entender, será que existe um motivo pelo qual não tem? Ou será que existem negócios que fazem sentido para o nosso modelo funcionar? E a resposta que eu tenho até agora, eu vejo 3 modelos. Acho que o primeiro deles é fintech pura, e a agro é bem diferente, que tem canal de distribuição para chegar no farmer, que você precisa acessar para ter o relacionamento de alguma forma passado, histórico de empréstimo. É um mercado totalmente carente de crédito, todo mundo sabe, o pequeno farmer e o médio não tem bom acesso a crédito, porém 90% do que ele gasta é dívida. E quando ele tem dinheiro, ele compra terra. É igual startup, você tem dinheiro, você compra usuário, aí você leva dinheiro, compra mais usuário. Você está sempre alavancado. Ele faz isso com terra. O farmer é um cara maluco por terra. Então, quando ele tem dinheiro, ele gasta, ele sempre se endivida. Sempre se endivida. E esse mercado de dívida para o médio é muito mal servido. E aí, se vocês perguntarem assim, por que não tem fintech em agro? Primeiro é o canal. Realmente, você tem que escolher uma forma de não precisar ir direto no farm. A XP até lançou uma que tenta ir direto agora. Vamos ver como eles vão, mas é difícil. E a segunda é porque existe uma necessidade de monitorar o colateral, que no Brasil é feita a operação de barter, que você deixa o empréstimo registrado em cartório com o colateral da plantação. Você compra um insumo endividado e paga depois em sacas ou em dinheiro vindo das sacas. Isso é o método brasileiro que foi exportado para a América do Sul. Essa parte brasileirada é interessantíssima assim, como operação, você saiba medir se existe essa plantação lá. O meu post era em cima desse insight. A partir de 2017 tem a imagem satélite para você medir aquela plantação, o tamanho dela e se é colateral suficiente. Talvez em paralelo com créditos, que não é 100% preciso, mas é um paralelo, é que lá o colateral é o imóvel e para vários empréstimos existe colateral físico. Na nossa visão, a safra e como funciona a agro no Brasil é um colateral bem interessante, bem perto do dinheiro, se você não sofrer fraude no meio do caminho. Porém, o Big Brother da satélite vê a fazenda todos os dias. E o grão vai secando para você poder colher e armazenar, senão ele fica podre. Então você consegue, inclusive, observar se ele está secando, e isso não existia antes de 2017. Passou a existir porque a imagem não existia com qualidade. Então a gente viu uma oportunidade de um mercado bem mais difícil, de fintech, mas difícil significa bom. Porque fintech, o problema de emprestar dinheiro como fintech, todo mundo fala que vai ser comoditizado, todo mundo vai oferecer a mesma coisa. Enfim, é muita fintech fazendo empréstimo para todo mundo. Porque é mais fácil. Não é mais fácil, é difícil, mas é mais fácil do que agro, que depende de canal e de insights tecnológicos que não existiam. Então, essa resposta é muito difícil, sim. Você não controla clima, você não conhece necessariamente como funciona cada região do Brasil, porém nos parece mais legal do que fintech com player individual. Aí o segundo business model eu acho que é data. Isso daí você pode virar um banco e emprestar, ou você fornece isso para do Brasil, BTG, XP, e eles fazem um acompanhamento melhor do colateral, que é uma parte fundamental desse business. Mas eu acho que não é um mercado enorme, você tem que ir disso para uma coisa maior, porque não tem empresa suficientemente em número e tamanho para ser um negócio enorme para a gente voando VC. O terceiro é marketplace, e marketplace você pode ter de venda de grãos, que a gente chegou a ver coisas, você pode ter de venda de produtos agrícolas, que também volta no negócio de canal, né? Serviu médio vir um canal com marketplace, mas em geral são negócios mais difíceis. Para falar rapidamente por quê, assim, marketplace, o Mercado Livre, você como usuário vai lá para descobrir um produto, não importa muito o vendedor, ele nem coloca o vendedor. Então, para o vendedor, o apelo do Mercado Livre é trazer cliente novo para ele, e por isso o Mercado Livre cobra 10% na média, 12%. No de agro, não. Quem está revendendo
vendendo são caras locais, uma grande loja, uma grande revenda. Ele já tem os clientes em volta. O valor não está em trazer novos clientes, é em trazer crédito, trazer facilidade de pagamento. Então, marketplace parece um mercado interessante, mas ainda a gente está estudando. E esses dois você tem que fazer uma coisa a mais. Então, parece que a oportunidade seria criar uma plataforma que faça várias coisas e tenha valor, começando com uma parte muito relevante. Talvez tenham pessoas fazendo, mas em número não se compara a qualquer outro mercado. Então, eu acho que para VC ele casa bem até. Acho que talvez a gente prefere investir no mercado difícil, porém mais defensável, porque a gente sabe quão difícil é investir em fintech B2C. Eu vi muita, é a coisa mais difícil como investidor, porque você tem as fintechs muito bem capitalizadas, você tem o Itaú lançando o IT, o Original lançando o BitPay, aí você tem as empresas de software lançando as próprias fintechs. E as três movendo ao mesmo tempo, mais regulação, que muda todo o cenário competitivo. Então, fintech para a gente, não que a gente não quer investir, a gente acabou de investir na infraestrutura de fintech, que é a Swap, porque é mais fácil, a gente está apostando na categoria, né? E a gente gosta dos founders. Então, eu fui para agro, que é um mercado que parece interessante, a gente ainda não fez investimento, mas a gente está olhando, a gente viu quase tudo e está animado. Esperamos ver mais. Em cima de tudo isso também tem uma macrotese mundial, né? O Hans Tung falou, vai faltar de comida no mundo. Acho que isso envolve mais do que marketplace e fintech, envolve realmente inovação, né, de vários tipos. E também já está saindo do Brasil, né? Você vê empresas brasileiras fazendo proteína que não é animal e por aí vai. É um mercado que eu entendo muito pouco, assim, mas a gente está atento. Mas eu acho que primeiro eu vou ficar em agritech. Agritech já é um mercado assim, exige muito estudo, é muito difícil, mas a gente já gastou bastante tempo nele. Bom, Bruno, acho que queria agradecer bastante aqui pela sua participação. A gente conseguiu tocar em vários pontos legais aqui, até responder algumas dúvidas do pessoal. Eu queria agradecer sua participação, agradecer aqui a Kim por ter feito a ponte, o contato para a gente poder te convidar para compartilhar um pouco com o Givendes. Então, deixar nossa porta aberta aqui no que a gente puder te ajudar, no que a gente puder compartilhar de Deus. Se você quiser, vamos conversar depois sobre isso, tá bom? É verdade. Obrigado aí pelo tempo. Como eu falei, eu gosto muito de ajudar e tentar unir o ecossistema, né? Grupos de anjos, grupos de empreendedores, porque o papel é fundamental. Eu vi isso acontecer várias vezes, né? Como o anjo muda o ecossistema ao longo do tempo, o VC também, o anjo também. Então, o que precisarem, vocês acham facilmente meu LinkedIn, se precisarem de alguma ajuda, se tiverem empresas interessantes, se quiserem co-investir, enfim, as portas abertas. A gente gosta de colaborar com o anjo. Quase sempre a gente investe com o anjo. Às vezes são anjos que a gente traz a gente mesmo, porque ajudam na companhia. Às vezes eles já estão lá e a gente vira parceiro, mas a gente é bem colaborativo nesse sentido. Então, se precisarem também, portas abertas. Legal, Bruno. Muito obrigado. Kim, você quer deixar alguma coisa? Não, só queria agradecer aí, Bruno, o teu tempo também. Acho que foi super rico pra gente. Acho que é muito legal poder ouvir de fora também da rede do GV Angels as experiências. E acho que, sem dúvida, aí a gente está super aberto para colaborar. Vamos adorar fazer um deal junto com o NVC. A gente vai colocar na meta do Will já, né, Will? Agora mais uma meta. Vamos levar um deal. Beleza, Bruno? Para todo mundo. Mas brigadão, obrigado, Bruno. Kim. Obrigado, William. Obrigado a todo mundo. Tchau. Obrigadão, Bruno. Tchau. Boa noite. Valeu. Tchau, boa noite. Obrigado.